Fala, senhores, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo, faço medicina na Federal, sou mentor e estrategista pedagógico e meu objetivo nesse canal é te levar à aprovação, te ensinando neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico e tudo aquilo que você precisa saber para ter um ano de altíssimo rendimento e, por consequência, passar no vestibular, seja ele medicina, se você está prestando para o Enem, para a FUVEST, para algum vestibular próprio. Independentemente, meu objetivo aqui é treinar você para que a sua aprovação seja inevitável. Então, para isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, vá ver também os outros vídeos que eu gravei aqui pra vocês. Poxa, eu gravei ensinando vocês a estudarem naturezas, matemática, linguagens humanas, ensinar a montar cronograma de revisão, cronograma de estudos, estratégia de prova, tem tudo nesse canal, então vai lá assistir, deixa o like nos vídeos que me ajuda bastante a continuar gravando pra vocês. Ative também o sininho para os próximos vídeos, principalmente nessa reta final pro Enem, eu vou gravar um monte de coisas pra vocês, lives de revisão, tem tudo aí, então ative o sininho pra vocês não perderem e, por consequência, buscarem a aprovação. Só passando pra te avisar aqui, se você quer sair da mediocridade e se tornar protagonista nos seus estudos, eu preparei um ecossistema para você aprender sobre neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico de elite, um treinamento que eu aprendi com atletas da seleção brasileira de taekwondo, com psicólogos, transpondo esses ensinamentos para o processo de cursinho, para você não sofrer com branco na hora da prova, para você saber gerenciar as suas emoções, para você aprender a ter mais foco, controlar a ansiedade e ser motivado pela pressão de se tornar uma pessoa melhor. Nesse ecossistema, eu te ensino a construir uma pessoa e uma personalidade inabalável, te ensinando sobre revisão, cronograma, metodologia de estudo, enfim, biohacking, que é justamente você elevar a produtividade do seu corpo, tornando-se uma pessoa com muito mais foco, disciplina no seu dia a dia. Então, se você está estudando para um curso de alta performance no vestibular, eu recomendo você ver esse ecossistema que eu preparei para você. Link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que ousam a se tornar pessoas melhores, aprendendo sobre os processos pelos quais elas precisam passar para chegar e ter um ano de altíssimo rendimento. E nesse vídeo, pessoal, de verdade vai ser uma conversa mesmo. Eu adaptei aqui o cenário, tava indo dormir pra você ter uma noção, mas tive um pensamento hoje muito forte acerca de eventos que foram acontecendo e me lembrei também da época do cursinho com algumas coisas que casaram com os insights. Hoje eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo para ajudar quem também tava com esse pensamento nessa reta do ano. E a gente tá em junho, praticamente 50% do ano já foi, 50% do seu preparo já foi, e às vezes você não tá ainda com aquele resultado garantido. Você tirou uma notaça de algum simulado, mas foi uma nota ocasional, não é uma constância de nota que você está tirando, ou você não conseguiu chegar nessa nota ainda que você precisa para passar. E eu sei que esse processo é difícil, só quem fez cursinho em alto nível sabe como é difícil você acordar numa outra semana buscando novas metas, continuar revisando, estudando, fazendo lista de questão, como que às vezes o tempo parece que demora para passar e você fica com aquela incerteza, com aquela dúvida, será que eu tô fazendo certo? Será que não tem outra pessoa que tá fazendo mais ou melhor do que eu? Será que tem como eu melhorar? Será que eu posso adaptar isso daqui para ter mais resultado? O que eu preciso fazer? Qual que é o caminho certo? E foi pensando nisso que eu criei esse canal, justamente para ser esse guia para vocês, para trazer clareza para esse processo, te ensinando os melhores caminhos para isso. Mas essa dúvida, essa incerteza é o que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser crucial para você seguir estudando em altíssimo nível nos próximos dias. Eu competi em ampla concorrência quando que eu fui aprovado, e ampla concorrência você precisa, né, de uma nota maior, uma TRI favorável, você precisa se destacar realmente ali para você obter as maiores notas para medicina, convivendo também com outras pessoas que concorreram na ampla concorrência, tanto amigos meus da faculdade onde eu curso atualmente, mas também de amigos que passaram em outras faculdades. Dá para você observar certos padrões de pessoas que estudaram a ponto de terem conseguido essa nota da ampla concorrência para passar. Tô falando aqui de ampla concorrência porque é a modalidade que eu competi, é a modalidade que eu conheço mais pessoas que competiram também, que eu tenho mais familiaridade no quesito de saber quantos pontos você precisa fazer em ampla concorrência atualmente para passar em medicina numa faculdade federal. Então por isso que eu tô fazendo esse recorte, tá bom? Cara, tem 3 tipos de pessoas que passam em medicina na ampla concorrência. Tem 3 tipos. Se você é alguma dessas 3 pessoas, você vai passar se você não desistir. O primeiro ponto é isso, desistência. Se você quer ter a certeza de que você vai passar, de que você não tá no meio do ano perdido, se tá estudando direito, se tá estudando errado, o que tem que fazer é não desistir. Se você tem isso como princípio, a não desistência já é um fator que você elimina das pessoas que desistiram no meio do processo e por isso não conseguiram ser aprovados. Então, se você se comprometeu a estudar até passar, meu irmão, você vai passar. A
acabou. Você precisa passar em um menor tempo. Por isso que eu tô gravando essa bateria de vídeos para vocês, que eu criei a Arqué também, para você encurtar o seu tempo de aprendizado e consequentemente passar na faculdade. Se você não desistir, você já sabe que você vai passar. Só que você não sabe quando ainda. Só que mesmo assim, cara, fica uma certa incerteza dentro de você, porque, poxa, você tá estudando o ano inteiro para chegar no final do ano e não ser dessa vez, não ser da outra vez. Então, por que tem gente que passa, cara? Você parou pra pensar que se esforço fosse igual a aprovação, seria injusto pessoas estudarem 3 anos, 2 anos, 4 anos e não passarem, e uma pessoa estudar 6 meses e passar? É muito injusto se você olhar pra isso no ponto de vista do esforço. Uma pessoa que se esforçou 6 meses estudando ali a mesma carga diária, porque, sei lá, tem gente que estuda 3 anos, 1 hora por dia, que é o que tem, porque não consegue estudar mais, ou porque não quer mais, que é preguiçoso. Tem gente que estuda 6 meses, 12 horas por dia, 14 horas por dia e passa, né? Eu tô falando assim, pessoas que estudaram as mesmas horas diárias, um cara passou em 2 anos, 3 anos, e um cara passou em 6 meses e 1 ano. Se você for ver sobre o ponto do esforço e fazer essa análise, é injusto. Se você for ver estritamente do ponto de esforço, uma pessoa estudar 1 ano e passar, uma pessoa estudar 6 anos e passar. É injusto. Só que você precisa se desvencilhar dessa ideia de que uma prova é justa. Tô falando isso, você pode estar pensando, eu sei que uma prova não é justa, que tem muitas injustiças, teve vazamento de questão, teve uma correção incoerente, mas eu não tô querendo dizer isso pra você. Eu preciso que você entenda que o processo de quem passa em ampla concorrência, ele não vai ser justo, porque tem 3 tipos de pessoas, cara. Tem 3 tipos de pessoas que passam em ampla concorrência. Se você for uma desses 3 tipos de pessoa e você se desvencilhar da ideia de que o processo do vestibular é justo, que ele não é, porque são 3 tipos de pessoas e cada tipo de pessoa tem uma particularidade, você vai ter mais serenidade, mais postura para estudar. Desses 3 tipos de pessoa, quem passa em ampla concorrência é o cara que é gênio, é um cara que tem um QI ali acima da média, minimamente esforçado, mas o cara é muito inteligente, então as matérias para ele são fáceis, é como se aprender para ele é muito fácil. O cara é gênio, nasceu para isso. Por isso que eu tô falando que não é justo esse processo, porque depende de qual pessoa você é. Então um cara que é gênio, um cara que tem uma facilidade acima da média para aprender conceitos, para gravar na memória de longo prazo e consequentemente resgatar essa informação sem ter que fazer uma quantidade absurda de revisões. Tem o cara que ele não é muito fora da curva, no quesito de, o cara tem um QI absurdo, é muito inteligente, não, mas esse cara é esforçado, então vai ter que revisar mais, ele vai ter que fazer mais simulados, ele vai ter que, enfim, ralar mais e ter um pouco mais de esforço, mas ele vai passar. E tem um cara que, não que ele é burro, ele não tem nenhuma inteligência acima da média. Só que, por não ter uma inteligência acima da média, o esforço desse caboclo tem que ser dobrado, triplicado em relação a quem tem uma inteligência fora do comum. A alguém que vê uma apostila, lê alguma coisa, decora aquilo e o cara depois de 2, 3 meses sabe. Por que eu tô falando isso? Porque grande parte das pessoas não tem uma inteligência acima da média, cara. Não tem algo genético ali que te faça ser mais inteligente. E por conta disso, você vai ter que demandar muito mais esforço. E quando você demanda muito mais esforço e tira da ideia, da cabeça de que o processo é justo, você tem que entender, irmão, que dane-se o que a galera, os seus concorrentes estão fazendo agora. Dane-se, apaga isso, cara. A concorrência, ela é uma ilusão. É uma ilusão que te joga pra frente pra você estudar mais. Só que como que você vai competir com alguém que não é igual a você? Entendeu? Você tem que entender que a competição existe, mas a concorrência é ilusória. É meio louco pensar isso. Mas se você pensar que igual a você tem outras pessoas estudando, outras pessoas demandando esforço, você vai se forçar a estudar também e a buscar novos métodos, a demandar esforço. Isso é competição. Agora a concorrência, tem tantos candidatos por vaga. Meu irmão, qualquer pessoa que se inscreve ali é teu concorrente. Mas você acha que cada pessoa que se inscreve ali que é teu concorrente é realmente teu concorrente? Claro que não, porque como que você vai competir com alguém que não tá estudando a mesma quantidade que você, seja porque o cara é muito mais inteligente, seja porque o cara não tá estudando, ele só se inscreveu. Falar que vai fazer é muito fácil, fazer é muito difícil. Então a competição existe, a concorrência, não se prenda a isso, não se prenda a isso, porque não é algo que você consegue ter ao seu controle. Agora, saber que a competição existe e levar a tua carga de estudo, aí é sobre o teu controle. E o ponto chave desse vídeo é que muito provavelmente você é o terceiro tipo de pessoa. Alguém que não tem um QI absurdo, mas é alguém que tem muita raça, tem muita gana, tem muito sangue no olho. E é isso que você precisa se apoiar para estudar para o vestibular. Mas além disso, ter inteligência. Se você tem garra, tem sangue no olho, mas não tem inteligência, você não vai conseguir progredir muito. Exemplo, você precisa atravessar uma parede. Se você é uma pessoa super esforçada, você vai querer quebrar essa parede na mão. Se você é uma pessoa super esforçada e inteligente, você vai quebrar essa parede na picada.
picareta, vai utilizar algum instrumento, alguma coisa. Esforço com inteligência é a chave. Se você só for esforçado, você não vai a lugar nenhum, mas se você for esforçado e inteligente e se abdicar, você passa na frente do cara que é gênio, mas que não tem um pingo da motivação, da disciplina que você tem para estudar. E isso é muito importante, principalmente no ano que a gente tá vivendo. Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Todos os anos você tem distrações efêmeras, cara. Você tem Big Brother, você tem trend de TikTok que tem que ficar vendo todo dia. Tem Reels bobalhão no Instagram. É muito doido isso, porque quando você estuda e demanda esforço, você vê que o estudo te forma enquanto pessoa, não para passar numa prova, mas para você ser uma pessoa crítica quando você entrar na faculdade também. Um cara que tem muita facilidade para aprender vai ser um cara que, querendo ou não, ele vai passar por essas provas, mas no longo prazo ele vai ficar na mediocridade, mesmo que o cara tenha um QI acima da curva. Você se torna mais inteligente neuroplasticamente à medida que você estuda mais, que você se dedica mais, que você se empenha em ter um método novo para estudar. E o que tá ao seu favor aqui, cara, é se abdicar enquanto os outros não estão se abdicando. É fazer uma lista de questão a mais quando que já deu a sua lista de questões da semana para fazer, mas fazer um pouco a mais, corrigir um pouco a mais, estudar um pouco a mais, dormindo, comendo, treinando bem. Se você faz isso e sabe que o processo não é justo, mas que por conta disso você vai ter que demandar mais esforço e você procura ter método para estudar, método comprovado pela neurociência, por baseamento científico, não por, eu passei e faça isso que você vai passar, porque tem um cara que é gênio, ele não pode utilizar o mesmo método que ele estudou para passar para você, porque é uma propriedade do cara. Deixa ele lá, mas você precisa saber qual que é o método para você. Por isso que o objetivo principal desse canal nunca é passar um caminho pronto, mas preparar você para traçar o próprio caminho. Eu tava indo dormir, fui gravar esse vídeo aqui agora, não preparei nada de roteiro, mas foi umas reflexões aqui que eu tava tendo com os vídeos que eu vi hoje, o professor Clóvis de Barros, né, ele falando, não deixe a sua soberania existencial ser capturada de você de maneira tão fácil. Ele falou isso basicamente num documentário ali, num podcast, e eu falei, caramba, cara, quantas pessoas não ficam às vezes se martirizando por não ter um resultado X de uma outra pessoa que tá competindo virtualmente aí na rede social e fica ruim porque você tá se esforçando, tá conseguindo o mesmo resultado que alguém que tá se esforçando um terço de você e tá conseguindo o mesmo resultado, um resultado melhor. Mas confia em ti que se você continuar sendo esforçado, tendo método, você vai se diferenciar dessa camada, porque essa galera a longo prazo se torna medíocre porque não ousa pensar melhor. Se esse cara tem um QI absurdo, muito inteligente, é muito esforçado, esse cara vai voar. Esse cara vai voar, mas você vai ter o seu espaço também, com base nas suas particularidades, com base nas suas qualidades, desde que você não pare, desde que você busque outros métodos, outras alternativas e tenha constância, desvencilhamento da ideia de concorrência, mas saber que a pressão da competição tem que te motivar positivamente e não desistir. Então assim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi sem roteiro, mas acho que fica aqui algumas reflexões pra você. Deixa o like, se inscreva nesse canal e conte comigo pra te levar rumo à sua aprovação. Tamo junto, pessoal. Vai e vença!